como que surgiu o Fonseca político? No caso, o Fonseca, depois gestor, a gente sabe como é que vai ser e aí a gente vai também adentrar nesse cenário. Mas como que foi e como que tu encontrava a praia? Vamos fazer esse link já. De como que tu encontrava a praia e também se isso te motivou, né, a se mexer no cenário político para saber que a política ela é uma ferramenta de melhoria social, né, e saber que dessa ferramenta a gente vai conseguir melhorar o nosso pequeno canto aqui do Litoral Norte. Perfeito. Pois, quando eu aceitei e fiz a troca da minha vida, né, talvez uma das primeiras trocas significativas da minha vida, que foi não trabalhar na minha profissão e vir ser um parceiro de negócio do meu pai, né, e ajudar aí a tocar as nossas atividades. Quando isso aconteceu, eu era 100% trabalho, César. Eu era alguém que não tinha hora, eu era trabalho, meu nome era trabalho, a situação era da correria sempre. E num determinado dia, talvez do mesmo que o Furini contou no outro dia, num determinado dia, e o Furini se foi num domingo, eu foi um sábado, Mercado Solemar, que era o mercado que eu trabalhava, lotado, um horror de gente, aquela coisa, era um mercado grande, era um dos únicos mercados da região na época. E se apresenta um cara que eu não conhecia, particularmente eu nunca tinha tido contato, o Cleiton Porto, que é um cara que, por todas as polêmicas e situações, foi um cara que teve esse também protagonismo de mexer com essa estrutura. E eu conto do horror que era a praia, mas antes eu conto a história, como é que foi. Naquele dia terrível de movimento, me chega alguém lá para me fazer um convite, para que eu estivesse junto com um grupo de pessoas que estariam reunidos para para conversar sobre a emancipação, teria uma reunião e tudo. Largar o meu trabalho era impensável sobre todas as óticas, né? Por todos os motivos, por todos os contextos, mas nunca na vida que... E eu não sei te dizer e não consigo dizer a vocês que estão nos assistindo o que foi que fez com que a gente fosse dar guarida aquele convite, aquela fala. Que era uma fala que depois a gente veio entender, né? Que era a fala de participar de um grupo de pessoas que estavam muito interessados em mudar aí um pouco o panorama da nossa praia do Pinhal, né? E da praia do Magistério. Até então essas eram as referências. E exatamente esta foi o momento, foi a motivação, né? Que teve os desdobramentos que tiveram os encaminhamentos que tiveram as participações, depois eu posso até tecer mais detalhes, mas foi nesse momento, César, neste exato momento que alguém fez um convite e eu lá, não sei porquê, né, atendi e vim me somar a outros tantos comerciantes, pessoas da comunidade, casais conhecidos que foram convidados, outras lideranças, pessoas de comércio. E foi aí que eu fiquei conhecendo o Furini. Até então eu não conhecia, o Furini era um comerciante, o meu pai até tinha mais contato com o Furini do que eu, e foi aí nesse momento, né? Para quem quer entender o mínimo assim possível do que era este cenário, né? Vocês imaginam as pessoas e os contextos e os distritos serem sempre os últimos em tudo? Pinhal e Magistério, nós éramos os últimos. Nós só não éramos os últimos porque ainda tinha Quintão, que tinha uma outra ótica por Palmares, mas nós éramos os últimos em tudo. Último no que sobrava, último nas atividades, último no verão, naquilo que proporcionavam, o último numa obra necessária, o último numa reposição de lâmpada, o último numa merenda escolar na escola. São episódios assim, se a gente realmente se detém a ter esse resgate, são coisas... É uma história bonita, é uma história que talvez tivesse que acontecer da forma que aconteceu, e isso oportunizou. Quando a comissão de emancipação foi estabelecida, que a gente então passou pelos perrengues todos, de eles quererem nos dar os restos, era esse o termo, né?
Eu vi o Furini contando aquele dia e a gente não quis interromper nem nada, mas assim, para as pessoas terem noção, tudo que tinha de sucata em Cidreira foram o nosso quinhão, foram aquilo que sobrou para nós. Sucatas. A carregadeira que até hoje existe aí, aquela Michigan que existe, o Furini juntou de caminhão ela os pedaços. O motor aberto, as rodas tiradas, sem a transmissão. Assim nasceu essa história, assim foi essa história, assim foi feita essa história. Foi um grito de liberdade, um grito de participação. Quem tinha mercado fazia sacolinha da emancipação, quem era profissional desenhava mapas, quem era cidadão e tinha conhecimento transformava e multiplicava. É uma história muito linda.